Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver o último capítulo do livro 2, que traz o simbolismo e a arte neo, como temática. O simbolismo como movimento artístico consolidou-se por volta de 1885. Essa nova corrente foi formada por artistas e escritores franceses que se mostravam descontentes diante do racionalismo e do materialismo no mundo moderno. Na arte, a reação aconteceu por meio de obras que passaram a priorizar as emoções e a imaginação. Em setembro de 1886, o poeta Jean Moraes publicou no jornal francês Le Figaro o Manifesto Simbolista, no qual declarou que a essência da verdade só poderia ser expressa por meio da arte ou da poesia. Apesar de o nome do movimento não se referir diretamente à proposta do grupo, uma vez que não se aplicavam símbolos propriamente ditos em suas obras, mas os transmitiam por meio de sugestões implícitas e enigmáticas. Os simbolistas buscavam uma complexa rede que envolvia de maneira ambígua o oculto e o revelado. Ele se apropriava de temáticas que envolviam a melancolia, a deformação da realidade, o sono, o sonho, o silêncio e as questões místicas e psicológicas. Além disso, traziam à tona a sensualidade e a sexualidade feminina como algo arrebatador, muitas vezes colocado a mulher no posto da femme fatale, do francês mulher fatal. Mas o simbolismo se fez presente apenas na arte e na literatura da França? Não. Atravessando o tempo e as fronteiras, essa estética chegou ao século XX e foi adotada não só por artistas franceses, mas também por outros diversos países europeus. Além disso, foi também um movimento literário movido pelos ideais românticos, influenciado pelo misticismo oriental e que tinha como característica o subjetivismo, a musicalidade, o transcendentalismo e a filosofia. Ainda que o Manifesto Simbolista tenha sido publicado na década de 1880, artistas pós-impressionistas como Paul Gauguin trouxeram em algumas de suas obras certas características que já se alinhavam às tendências simbolistas. Na década de 1870, o simbolismo iniciou-se por meio de obras em que o subjetivismo teve mais força que a objetividade, como a dos pintores franceses Gustave Moreau e Pierre Puvis de Chavannes. Contudo, enquanto na produção de Moreau há riqueza de detalhes, como veremos, em Puvis e Chavannes o que sobressai é a simplicidade das formas e a paleta de cores em tom pastel, como podemos observar na imagem aí. Dessa maneira, podemos dizer que, ao longo das décadas, os artistas simbolistas dividiram não só um estilo, mas também um estado de espírito semelhantes. Um dos fundadores do simbolismo, o pintor francês Gustave Moreau, apreciava a retratação de civilizações e mitologias antigas e valia-se da imagem mística para compor suas obras, muitas das quais continham forte carga de sensualidade e oposição, do bem e o mal, masculino e feminino. A partir da década de 1870, seu estilo passou a sofrer algumas transformações, destacando-se o contraste entre luz e sombra. Perceba como na obra Hércules e a Hidra de Lerna, Gustave Moreau carregou de misticismo e mistério um tema da mitologia grega. Mesmo com riqueza de detalhes e precisão no desenho, resultantes de muitos estudos até chegar à obra final, é possível destacarmos nesta tela uma aura de mistério somado à forte carga de sensualidade, nuances desejadas pelo artista. Odile Redon foi um artista francês que experimentou diversos gêneros de artes visuais, produzindo desenhos a carvão, litografias e pinturas. Em muitas de suas litografias foram abordados temas fantásticos inspirados nas obras literárias do escritor estadunidense Edgar Allan Poe. A partir de 1890, depois de um longo período priorizando trabalhos em preto e branco, Redon retornou às cores, criando impactantes paisagens oníricas em pintura a óleo e pastel. Como podemos observar na tela, parece ter sido extraído de um sonho os adereços das figuras que não sabemos se são totalmente humanas, as cores vibrantes do solo onde pisam e remetendo ao título da obra, a presença de um sol que, além de ser escuro, é antropomorfizado, ou seja, contém um rosto com traços humanos. Considerando
Um dos maiores expoentes do simbolismo, Redon foi criador de inúmeras obras, cujas temáticas passam pelo sobrenatural, mistério e sonho, e iam ao encontro, da estética do movimento. Mesmo com algumas reações negativas, assim como as recebidas por outros artistas do período, o escritor francês Auguste Rodin esteve aberto às novas possibilidades em suas esculturas. Utilizando uma temática ímpar, Rodin fez emergir dos materiais que esculpia grande carga de emoção, reproduzindo o maior número possível de movimentos dos músculos de suas figuras humanas. A famosa escultura O Beijo, de Rodin, como muitas outras de suas autorias, foi inspirada na Divina Comédia, poema escrito no século XVI por Dante Alighieri. Ela retrata o primeiro beijo de Paolo e Francesca, momentos antes de o casal ser flagrado pelo marido de Francesca, que os mata. Dessa maneira, o casal adúltero é condenado a vagar pelo inferno durante toda a eternidade. Nessa escultura, é possível vermos como Rodin compôs a figura do casal de maneira dinâmica. Do mesmo modo como trabalhou na modelagem fluida e suave da musculatura de seus corpos, transmitindo ao espectador a emoção de um beijo apaixonado. O pintor austríaco Gustav Klimt iniciou ainda na adolescência seus estudos em arte clássica, adquirindo extraordinária habilidade em diversas técnicas. A partir de 1890, porém, foi desenvolvendo aos poucos seu próprio estilo, que mesclava temáticas simbolistas a elementos impressionistas, mas também os provenientes da arte Nouveau, que estudaremos ainda nesta unidade. Em 1897, fundou e liderou o grupo da Secessão, movimento de artistas austríacos que procurava romper com as normas artísticas da época, o que gerou muita rejeição a Klimt por parte da Sociedade de Viena, capital da Áustria. Uma das obras mais famosas de Klimt, Retrato de Adèle Boutboul, faz parte da fase dourada do artista, período no qual o pintor passou a experimentar em suas telas composições do estilo dos mosaicos bizantinos, que viu em Ravenna, cidade italiana, e com os quais ficou maravilhado. Perceba como nesse retrato Klimt pintou uma composição em mosaico utilizando diferentes padrões, de maneira que a vestimenta da modelo se mescla com o fundo, dando a impressão de que foram encrustadas joias e pedras preciosas, a grande área dourada. Como vimos anteriormente, a figura feminina era um tema de grande interesse aos artistas simbolistas. Diferentemente de muitos movimentos anteriores, no simbolismo a mulher é retratada sem a idealização da pureza, muitas vezes sendo associada à figura da femme fatale, mulher fatal. Para o norueguês Edvard Munch, isso não foi diferente. Entre outros temas, o artista retratou a figura feminina com grande carga de sexualidade e sensualidade. Vocês podem observar em Madonna, tema bíblico bastante contemplado ao longo da história da arte. Munch colocou as instâncias sacras e sensual em uma mesma figura feminina, ao mesmo tempo em que a Madonna porta uma áurea e demonstra a êxtase divino em sua expressão facial, é representada nua e com longos cabelos negros, aparência em que nada se aproxima às obras de séculos anteriores. O pintor, Edvard Munch, reforçou muitos contornos nessa tela com traços na cor preta, estilo que fez de Munch o precursor do expressionismo, que é um movimento de vanguarda que vocês vão estudar no 9º ano. Nas últimas 2 décadas do século XIX, a prosperidade e a industrialização trazidas pelo mundo moderno impulsionaram a busca por uma ruptura com o passado, por parte das artes aplicadas, artes utilitárias, como as artes gráficas, a arquitetura, as artes decorativas, o design, entre outras, voltando a arte para a indústria. Assim, foi criada a arte Nouveau, do francês arte nova, estilo artístico que tomou como base alguns princípios do movimento inglês Arts and Crafts, do inglês artes e ofícios, que buscava retomar a importância do trabalho manual diante da industrialização. A arte Nouveau, por outro lado,
Valorizava a produção coletiva, tornando-a uma produção industrial em série, bem como o trabalho manual e os ofícios, trabalhos que requerem habilidades específicas. Para romper com o passado, valendo-se desses princípios, a arte Noe buscou inspirações nos elementos da natureza para que fossem desenvolvidas peças artísticas, arquitetônicas e decorativas que transmitissem áreas de modernidade. O resultado dessa inovação, difundido para além da capital francesa, pôde ser visto cada vez mais em construções públicas, prédios privados, cartazes, mobiliários e afins, nos quais os movimentos da linha, de forma sinuosa e assimétrica, era o elemento predominante. De Paris para o mundo, espalhando-se rapidamente pelo mundo e tornando-se, portanto, um movimento internacional, a arte Noe ganhou diferentes denominações, dependendo de onde foi desenvolvida. Por exemplo, Judestine na Alemanha, Cyberliebet na Itália, Modernista na Espanha e Modern Style na Inglaterra. Em 1894, o artista tcheco Afonso Mucha criou um cartaz para Gismonda, peça teatral encenada à época por Sarah Bernhardt, atriz parisiense de maior influência no período. Observe como, do mesmo modo que Klein, Mucha se inspirou nos mosaicos bizantinos, mas utilizou linhas mais sinuosas e curvas para compor a peça. Tanto a peça quanto o cartaz, de formas sinuosas inspiradas na natureza, se tornaram sucesso imediato, o que alavancou a carreira artística de Mucha, ao mesmo tempo que contagiou as demais artes aplicadas. Da mesma maneira que Mucha, Toulouse-Lautrec criou muitos cartazes cujas reproduções são comercializadas até hoje. Analisando as informações que os elementos textuais, verbais e não verbais, que o cartaz de Gismonda trazem, você acha que hoje ele seria adequado para a divulgação de uma peça teatral? Que outro gênero textual poderia cumprir essa função de divulgação? Considerando as tecnologias que não existiam entre o fim do século XIX, mas no início do século XX e hoje são largamente utilizadas, converse sobre essas questões. Em 1900, o arquiteto e designer parisiense Hector Guimard foi contratado para construir o portão de entrada do novo sistema do metrô de Paris, Metropolitain, que, entre outras coisas, tinha como objetivo tornar a viagem das pessoas mais agradável visualmente. No entanto, em vez de usar materiais tradicionais e de se inspirar em estilos clássicos, Guimard optou pelo uso de materiais típicos da indústria, como o ferro e o cobre, moldados em formas sinuosas, na construção de algo que seria usufruído pela população e não mais restrito a camadas sociais financeiramente abastadas. Essas escolhas inovadoras do arquiteto auxiliaram na criação de uma cultura de massa que correspondia ao desejo de trazer para as artes aplicadas algo novo, moderno. Como mencionado anteriormente, a arte Noe também teve seu estilo bastante marcado em construções privadas de outros países. Bruxelas, capital da Bélgica, por exemplo, guarda relíquias desse estilo, muitas das quais foram originalmente construídas para serem residências, mas hoje, restauradas, funcionam como estabelecimentos comerciais. A imagem que vocês conseguem ver, do lado direito, é uma fotografia da porta de entrada de um prédio, que hoje funciona como hotel, mas que originalmente foi construído como uma mansão para a industrial Arnaud Sauvat, pelo arquiteto belga Victor Horta, em 1895. Note que como o ferro à frente da porta de vidro, principalmente na parte superior, foi moldado com tamanha sinuosidade que lembra galhos de árvores retorcidos. Dessa maneira, mesclando design, arquitetura e muitas vezes propaganda, a arte neo se alinhou à atmosfera de modernidade vivida no fim do século XIX e início do século XX. Na seção Você no Brasil, traz o Rio de Janeiro, Arte Noe e Ação Social. Diversas cidades brasileiras têm estabelecimentos comerciais cuja arquitetura e decoração interior seguem o estilo Arte Noe. Entre eles, podemos destacar a Confeitaria Colombo, na cidade do Rio de Janeiro. Fundada em 1894
por imigrantes portugueses, a confeitaria sofreu uma reforma entre 1912 e 1918, por meio da qual se tornou um belíssimo exemplo de arte neo. Além de ser um dos principais pontos turísticos cariocas e patrimônio cultural e artístico da cidade, a Confeitaria Colombo é parceira de Gastromotiva, uma organização da sociedade civil e de interesse público, OCIP, uma qualificação jurídica a empresas que têm por objetivo o trabalho social. Valendo-se de duas vertentes, capacitação profissional de pessoas em situações de vulnerabilidade social e a parcerias com empresas empregadoras do ramo alimentício, ela objetiva a transformação social por meio da educação e do emprego. Os elementos da confeitaria que se aproximam do estilo arte neo já começam pela fachada do estabelecimento. Outro exemplo são os vitrais e os calabóias, bem como o gradil do segundo andar, que além de serem elementos bastante comuns na arquitetura do arte neo, também contém linhas e curvas sinuosas, que são, em muitos momentos, lembram as linhas da natureza, certo? Assim, concluímos o livro 2, tá? Mas antes disso, eu vou deixar um trabalhinho para vocês, tá? Além das atividades que vão somar para a nota do teste. A nota da avaliação, vocês vão me contar a história, né, da Confeitaria Colombo, incluindo imagens, tá? Num vídeo curtinho de 1,5 minuto a 2 minutos, que devem ser enviados pelo WhatsApp. Beijos!